As pessoas estão dando oi, se cumprimentando, voltou. Bom. Servir. Ok, obrigada, Eric. A Tati tá falando que é pra ficar emocionante. É verdade, amiga. Pra ficar emocionante. Vamos lá. Eu tava falando das crianças servirem, né? Você ensinar as crianças a servirem. O que acontece? Você pode usar isso sem que ela perceba. E isso eu usei aqui em casa e talvez eles estejam ouvindo pela primeira vez isso, eles vão até se assustar com isso. Mas o que eu comecei a ver? Muitas vezes eu sentava na mesa e eu não conseguia comer, porque toda vez eles pediam pra eu servir. Mãe, coloca isso. Mãe, coloca mais um pouco disso. Mamãe, coloca mais um pouco disso. E eu tinha que ficar parando pra realmente poder servi-los. E o que eu comecei a fazer? O prato que eu sabia que saía mais, eu colocava do lado deles, pra que eu tivesse que pedir pra eles me servissem. Então, ao invés de eu ficar servindo eles à mesa, eu falava, coloca um pedaço disso pra mamãe. Coloca isso pro papai. Então, Genial. Juliana tá rindo aqui, porque eu acho que ela ficou sabendo agora disso. Genial. Então, o que eu comecei a ver? O que eu comecei a fazer? Fazer com que eles pudessem nos servir. Que eles pudessem realmente, sem perceber, que eles parassem de receber só a mamãe que coloca no prato de todo mundo e que eles começassem a realmente a servir. E o Gustavo tá falando aqui, não creio. Segredos de família revelados numa live. Fiquem até o final que vai ter mais revelações, gente. Então você pode usar a mesa também para ensinar as crianças para servir. Você pode ficar pensando assim: ai, mas isso é muito pouco. Eu vou ensinar uma vez e a criança nem vai perceber. Mas se nós pensarmos, gente, que nós temos 3 oportunidades no dia, 7 vezes por semana, para usar desse momento, isso não é um momento isolado. Você não vai achar que a pessoa vai, isso aí é pouca coisa, ela não vai aprender. Não vai aprender por conta disso, por estar na mesa, servindo ou recebendo. Gente, mas 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, é inculcar na cabeça da criança. São pequenas gotinhas ali que ela vai recebendo, que ela vai desenvolvendo e que vai fazer diferença na vida dela. Alguém colocou aqui alguma pergunta falando que era para eu dar dicas para a criança aprender a servir. Bom, eu acho que... Não, antes você tinha parado. eu acho que foi onde eu parei, mas vamos continuar aqui. Fala pro Gustavo escrever. Gustavo, por favor, para de ficar escrevendo que a mamãe desconcentra. Muito obrigada, gente. Desculpa esse comercial, né? A gente usa as redes sociais também para isso, aqui em casa. Mas você realmente tem várias oportunidades para você estar ali desenvolvendo algumas habilidades que vão ser fundamentais para as crianças na fase adulta, que ela vai usar isso não só enquanto ela é criança, mas que ela vai usar na fase adulta, porque hoje a gente vê adultos que não sabem servir, a gente vê adultos que não sabem dividir, a gente vê adultos que não sabem esperar o momento de falar. Então essas são algumas habilidades que você pode desenvolver sem ser chato, sem ser algo de ficar, sabe... Já falei pra você dividir com seu irmão. Olha, já falei pra você dividir o brinquedo com o amiguinho. Não, é uma maneira descontraída de você tornar isso leve, isso lúdico e a criança nem aprender, quer dizer, nem imaginar que ela tá aprendendo. Eu não sei quem tá aqui acompanhando os comentários, mas o Gustavo não sabia disso, que eu usei isso pra ensinar a servir. A Juliana tá aqui do meu lado e ela também não sabia. É algo que eu revelei hoje pra eles. Então, realmente, vocês têm inúmeras oportunidades que vocês podem aproveitar estando à mesa. Outra questão também que vocês podem aprender a lidar com isso, desenvolver em casa, é a questão dos diálogos direcionados. Vai chegar um momento, e eu sei que vai, porque isso já aconteceu aqui em casa e eu tenho testemunho de pessoas que entraram em contato comigo e me contam as histórias, falando de que chegou uma fase na casa de que as crianças começam a montar a mesa, de que as crianças não querem que isso pare de acontecer, as crianças pedem para repetir a dose e a conversa vai fluir. A conversa vai acontecer, as crianças vão começar a contar o que acontece, vão começar a abrir o coração. Mas para chegar nessa fase, você precisa ter alguns cuidados. Você precisa direcionar a conversa para que não seja um momento tenso, para que não seja um momento que as crianças não queiram participar. Porque criança, ela tem um feeling
muito aguçado. Então, se ela tá vendo que você quer puxar um assunto ali delicado, se você quer cutucar em alguma coisa que não tá muito bem resolvida, elas não vão querer participar desse momento. Então, precisa de sabedoria para realmente poder direcionar esses momentos para ser agradáveis. Então, algumas perguntas chaves que você pode começar perguntando algumas coisas corriqueiras do dia a dia das crianças. Qual foi o ponto mais alto do seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa que você não gostou, que tivesse acontecido? Quem fez alguma coisa de especial para você hoje na escola ou conversando com os amigos? Então, realmente, assim, existem inúmeras maneiras de você poder direcionar uma conversa para que ela torne agradável, para que ela realmente seja agradável e você possa usufruir desses momentos. Gente, tem alguém falando aqui que tá travando. Tem mais alguém? Será que é a minha internet? Alguém pode dizer aí pra mim se tá travando? Se as pessoas estão... Bom, estão falando que aqui tá bem. Ok, então vamos continuar. Então, vamos lá. Tem bastante gente falando que não tá travando, então eu vou continuar. Então, o que vocês podem fazer? Você precisa de feeling e de entender qual que é a dinâmica da sua casa. Então, por exemplo, aqui em casa, eu sempre... assim, quis participar da fase, digamos assim, amorosa dos meus filhos, né? Porque eu oro desde muito tempo para as pessoas que eles vão se relacionar. Não só pelas pessoas com quem eles vão casar, mas pelas pessoas que eles vão se relacionar. Então, eu não queria ser aquela pessoa intrometida, né? Tipo, de quem que você tá gostando? E aí? Vi uma mensagem sua. Eu não queria que isso acontecesse dessa forma. Eu não queria ser que nem o meu marido. Gente, eu vou contar um segredo de família aqui pra vocês. A Juliana tinha 7 anos e ela tava apaixonada por um garoto e escreveu um bilhetinho e colocou embaixo do travesseiro. Meu marido foi tirar a roupa de cama e aí viu o bilhetinho. E ele falou: você tá sabendo disso, Patrícia? Encontrei esse bilhete aqui. Quem é esse garoto? Quem que é esse rapaz aqui? Falei: eu não sei, eu não conheço as crianças da sala dela. 7 anos, tá? A gente já tava no primeiro ano. E aí ele falou: não, pode conversar com a professora. Eu quero saber quem é esse rapaz. Eu quero que você traga ele aqui em casa pra almoçar aqui com a gente. Falei: mas eu trabalho o dia inteiro. Eu não tenho condições de falar, de saber quem é. Não, fala com a professora que eu quero saber quem é esse meliante, porque eu quero trazer ele pra casa, eu quero saber quais são as intenções dele. Gente, 7 anos. Resumindo a história, eu liguei pra professora, que era amiga, e falei: professora, tal rapaz, como ele é, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, que meu marido deu uma surtada, que a minha filha tá gostando dele e quer levar ele pra almoçar. Ela falou: não, o rapaz a professora falou: não, ele é uma graça, todas as meninas são apaixonadas. Por fim, o marido trouxe o rapaz, o garoto, 7 anos, gente, pra almoçar aqui em casa e passar o dia com eles. Mas a Juliana ficou muito mal, tipo, ela não queria contar de mais nada pra ninguém, que ninguém descobrisse nada pra não ter que passar esse constrangimento. Então eu pensei: eu vou precisar de uma outra técnica pra que ela abra o coração, pra poder falar de amor, de relacionamento e tudo mais. E aí eu decidi, então, fazer uma mesa de Dia dos Namorados. Então, o primeiro Dia dos Namorados que nós tivemos aqui, depois que eu comecei a colocar a experiência da mesa em prática, eu montei uma mesa linda. Então, coloquei coração, coloquei lá recadinho pra eles escreverem, muito coração, muito love. E aí a gente começou a contar a história de como eu e meu marido nos conhecemos, como foi, pra tornar aquilo leve. Pra falar que os relacionamentos nem sempre são perfeitos. A gente contou algumas coisas que aconteceram no começo do relacionamento, algumas coisas que eu até conto na palestra. Quando eu cheguei na igreja, que meu marido dizia que não namorava, mas que na verdade ele meio que namorava. Então a gente usou essa oportunidade da mesa pra contar pras crianças o que era relacionamento, como que começava. Eu contar que eu tava gostando do meu marido, mas que ele nem sabia quem eu era ainda. E dessa forma que aconteceu, a gente começou a introduzir o assunto relacionamento aqui em casa através da mesa. E as coisas começaram a dar tão certo que aconteceram algumas coisas que eu nem
imaginei que um dia aconteceriam. Eu brinco que a minha mãe foi saber do meu primeiro beijo na semana que eu ia casar. E eu fiquei sabendo do primeiro beijo dos meus filhos muito antes disso, né? Eles não estão nem namorando ainda e eu já tô sabendo do primeiro beijo. Então, eu tô no lucro em relação à minha mãe. Então, eu vi que a mesa, ela pode ser também um lugar para você falar de assuntos delicados. Tudo de uma maneira leve. É como se você... Como eu vou dizer assim? Você meio que vai ludibriar o racional deles com o emocional. Então você vai criar um momento de descontração, você vai criar um momento, um ambiente propício, com a comida certa, com o aroma agradável, para você poder tirar deles o que você quer saber. E é claro que isso, eu acredito que não vem só de mim. Isso vem de Deus também, porque eu sei que... Gente... Ô, Gustavo, para de atrapalhar, por favor. O Gustavo tá falando que só vai beijar depois do casamento. Eu sei, tá, Gustavo? Eu sei, não é porque você tá longe, não, que eu não tô sabendo, não, viu? Mas vamos voltar aqui, gente. Você pode realmente criar momentos para tratar de assuntos delicados de forma que eles se sintam à vontade para falar mesmo. Como eu tava falando, isso não acontece só porque eu dei dicas ou só porque eu fiz isso, eu tive essa super ideia. Isso acontece porque toda vez que a gente tá à mesa, Deus está presente. E onde Deus está presente, há essa entrega de coração. As pessoas ficam mais sensíveis a isso, a colocar pra fora. Uma amiga que brinca que a comida entra e a verdade sai, né? Porque geralmente quando a gente tá junto, quando essa amiga falou isso, no final do almoço sempre acontecem umas confissões, sempre alguém fala alguma coisa que não deveria ter falado. Então realmente esses momentos são muito especiais, o momento que a pessoa tá satisfeita, né? Então sempre que eu falo assim, quando você quer tocar em um assunto delicado também, mas você quer usar a mesa e a mesa também é para assuntos delicados, espera a pessoa comer, né? Espera ela se satisfazer para daí introduzir esse assunto. Não começa a pessoa sentar na mesa e você já metralha o que você quer saber ou o que você quer perguntar. Então, realmente, você pode ir com delicadeza. Isso também não vai ser uma coisa automática, gente. Pode acontecer situações desastrosas enquanto você tentar falar sobre esses assuntos, enquanto você tentar... Mas isso vai do feeling, vai de você tentar ali adequar a situação, não perder jogo de cintura. E o mais importante também é você... você se colocar também nas mãos de Deus, para ser usada também, para ser uma bênção, né? Alguém tá comentando aqui, a Tatiana tá comentando aqui, que na mesa os olhares se cruzam. E se isso não acontece, a mesa revela que há problema. Exatamente. É uma oportunidade de você realmente estar olho no olho, né? Muitas vezes acontece, e eu vejo as pessoas relatarem de filhos que se envolveram com drogas, e a pessoa de repente fala assim, eu nem desconfiei, eu não percebi nada, e quando eu vi ele tava lá no quarto fechado, trancado, e descobri que ele tava usando drogas. É claro que cada família tem a sua dinâmica. Quem sou eu para julgar uma família? Eu não passei por isso, então não posso falar, não posso nem dar dicas sobre isso. Mas talvez... Espera, eu tô perguntando, as pessoas estão aí. Bom, pessoas estão aí, que apareceu aqui pra mim que a conexão tava baixa. Acho que dá pra voltar a falar. Ok. Bom, talvez, como eu estava falando com famílias que acabam descobrindo que os adolescentes são usuários de droga, né? Talvez, se as famílias tivessem pelo menos um momento à mesa, um momento de olho no olho, você conseguiria perceber que algo não está bem. Não necessariamente você descobriria que o seu filho está usando droga, que ele está com um problema e tudo mais, mas você conseguiria saber que o seu filho não está bem, que de repente o olhar está baixo, que de repente o apetite não está o mesmo. Então, realmente, você consegue entender que as coisas não estão bem quando você tem o olho no olho. Talvez isso não aconteça de outra forma, aconteça quando você tem o olho no olho. Depois que eu comecei a fazer a experiência da mesa e colocar a experiência da mesa em prática, os relacionamentos aqui em casa realmente foram assim transformados.
os relacionamentos realmente, assim, mudaram de uma forma, assim, fantástica. A ponto de a gente conversar hoje aqui em casa sobre praticamente tudo. É claro que eu não sou bobinha de achar que meus filhos me contam tudo. Eu sei que não me contam, mas eu fico pensando que o essencial e o saudável para um bom relacionamento entre família acontece. Muitas coisas que eu sei que eles não contam para outras pessoas, eu sei que eles têm segurança de contar em mim. Isso também é uma via de mão dupla, de você saber também que não é porque a comunicação na sua casa é boa que você vai espalhar o que os filhos estão contando, ou que você vai usar isso para de repente chantageá-los. Então, digamos que quando você senta à mesa e os seus filhos começam a trazer relacionamento, trazer o coração aberto mesmo para você, é como se você estivesse recebendo um tesouro, e você tem que saber muito bem o que você vai fazer com aquilo ali. Se aquilo vai ser um benefício para sua família ou não. Então não adianta só você receber essas informações, você receber o que eles falam para você e você não saber o que você fazer com aquilo. Você não saber como usar, ou então você usar aquilo como chantagem ou como moeda de troca. Essa não é a ideia. Você quer criar vínculos, você quer que os filhos realmente possam crescer sabendo que a casa é um ambiente seguro, que o lar é um ambiente especial. E muitas vezes aqui em casa acontecia das crianças só contarem as coisas ou só virem falar de relacionamentos, ou só trazer coisas assim muito íntimas quando nós preparávamos a mesa na sexta-feira. Muitas vezes eles passavam o dia inteiro comigo na escola, muitas vezes eles estavam ali comigo o tempo inteiro, eles tinham vários momentos ali comigo, mas eles não abriam o coração. Eles não falavam as coisas, eles esperavam realmente o momento de ter o olho no olho, eles esperavam o momento de estar à mesa para contar as coisas. E eu via que isso não era só do fato de eu criar um ambiente especial à mesa, mas também era porque eles sentiam que eles podiam abrir o coração ali naquele momento. Então, realmente, é muito importante nós realmente criarmos um ambiente de confiança. A Neide Lopes está falando aqui que nós temos que passar confiança para ele. E é isso, é de que você tá recebendo informação do sentimento deles e você não vai usar isso contra eles. Isso é muito importante, porque você não pode usar a experiência da mesa contra você, né? Do tipo, eu conto as coisas pra minha mãe na mesa e a minha mãe depois usa isso pra falar pras outras pessoas, ou então a minha mãe usa isso contra mim mesmo. Então, a gente tem que deixar a mesa para ser um ambiente de confiança. Quando eu faço a minha palestra, eu conto um momento super significativo, que foi quando os meus filhos foram passar férias sozinhos, a primeira férias que eles foram passar sozinhos em outro país, na casa dos meus cunhados, e eles estavam lá na casa, né, dos meus cunhados, na primeira sexta-feira que eles passaram lá, e a minha filha ligou chorando, desesperada, porque ela queria estar em casa. E aí eu falei, nossa, eu sou muito boa mãe, as crianças estão na terra do Mickey, estão se acabando com os tios, deixando fazer tudo que quer, e eles estão querendo estar em casa, fazendo o pôr do sol. Eu sou muito boa mãe mesmo, a minha maternagem é perfeita. Aí, antes dela terminar a ligação, ela falou, não, mas eu só queria fazer o pôr do sol aí na mesa, depois eu queria voltar pra cá. Aí eu falei, tá certo então. Aí entendi que não tinha a ver comigo, tinha a ver com o momento de estar à mesa, com o momento de estar com Deus. Então, as coisas poderiam estar bem em outro lugar, eles poderiam estar se sentindo aconchegantes, acolhidos, recebendo o sábado de maneira especial, mas eles queriam estar aqui na mesa. Não era estar aqui em casa, era estar na mesa para contar o que estava acontecendo. Então, realmente, isso é muito importante. Eu tô contando aqui um pouquinho hoje para vocês sobre isso, falando um pouco sobre relacionamento, sobre filhos, porque eu recebi algumas mensagens durante essa semana, até ontem e hoje, por conta da live que eu fiz com a Dani do Guardiãs do Lar, de pessoas falando sobre relacionamento com os filhos, né? Queria que eu falasse um pouco de relacionamento com os filhos para poder ajudar as pessoas, né? Porque
Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, Paty, o que você fez pros seus filhos serem assim como eles são? Às vezes pode parecer estranho, mas as pessoas me perguntam isso e eu falo que eu não sei. Eu não sei o que eu fiz, mas depois de pensar bem, eu sei que eu coloquei eles nas mãos de Deus na mesa durante muitos momentos. E isso fez muita diferença. Então, eu tô trazendo um pouquinho disso pra gente começar a falar por quê. Porque fez muito sentido na minha casa. Quem já ouviu minha palestra sabe que tem 2 anos que nós perdemos o meu esposo. Ele teve um tumor cerebral e ele faleceu. E os meus filhos adolescentes, quando ele faleceu há 2 anos atrás, e o meu maior medo é que meus filhos se revoltassem com Deus, porque quando eu perdi minha mãe, eu fiquei revoltada com Deus, e eu já era casada, eu já tinha a Juliana, aliás, a Juliana estava na barriga, mas eu fiquei revoltada com Deus, e eu tinha muito medo que isso acontecesse com os meus filhos quando nós perdemos o meu marido, porque muitas pessoas oraram em vários lugares do mundo pela cura do meu marido e isso não aconteceu. Então, eu comecei a falar sobre a experiência da mesa e eu fui vendo que as sementinhas que nós fomos plantando à mesa, enquanto nós éramos os 4 aqui, deram muito frutos depois que o meu esposo se foi. E eu sei que realmente, se você começar a colocar em prática na sua casa a experiência da mesa, vai fazer sucesso. Vai realmente contribuir para o relacionamento de vocês. E eu falo isso para vocês não só por conta do meu relacionamento, pela experiência que eu tenho aqui em casa. Mas eu falo isso porque eu tenho saído para fazer palestra, já tem 2 anos, desde que meu esposo faleceu, e desde então, 1 mês depois que meu esposo faleceu, eu estava saindo para fazer palestra, e as pessoas começaram a me dar feedback. Então, as pessoas começaram a mandar mensagens, as pessoas começaram a me mandar áudios falando que elas estavam colocando em prática e que as coisas estavam dando super certo. Não foi só na minha casa que aconteceu isso. Eu contei um pouquinho sobre vocês, mas existem vários testemunhos das pessoas que me mandam. Isso de começar a fazer a experiência da mesa enquanto se tem crianças é muito especial. É muito especial, porque você realmente planta para a eternidade. Você realmente pode usar isso, esse benefício, assim, para muito tempo. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho criança pequena, mas ele não para na mesa, mas ele não fica quieto. Gente, os meus, quando eu comecei, tinha 9, 10 anos, eles não paravam quietos também. Era o caos total. Pra vocês terem noção, eu fazia a mesa com velas, né? Fazia a cerimônia de entrada do sábado que os judeus fazem. E aí os meus filhos, Juliana e Gustavo, toda a mesa bonita, aquelas velas, eles pegavam os dedinhos, enfiavam na cera da vela e saíam marcando a mesa inteira. Pensa na pessoa querendo esganar aquelas crianças, gente. Não era 100% amor, não era 100% deixando os filhos abrir o coração. Não, teve um momento trash que aconteceu na mesa, mas a gente realmente saber conduzir, saber lidar com isso para colher os frutos. Então não desista se você tem criança pequena que está numa fase difícil, que não para quieto, porque no seu tempo vai dar fruto. Há pouco tempo atrás, no fim do ano passado, eu fui para Recife fazer palestra. Eu não vou saber o nome das pessoas que eu vou falar, mas eu vou falar e a pessoa sabe que é dela que eu tô falando. Eu fui para Recife, fiz a palestra, contei o meu testemunho, falei da experiência da mesa e lá teve o lançamento do projeto, a experiência do sábado, para quem é adventista, né? Nós temos um projeto para receber o sábado de forma especial e que eu falo da experiência da mesa. E lá, uma mulher assistiu a experiência da mesa, ela resolveu colocar em prática e ela tem um filho de 3 anos. Acho que ela tem um outro filho, mas tem uma criancinha de 3 anos. E ela começou a colocar em prática, só que estava muito cansativo para ela, porque ela trabalhava, se não me engano, o dia inteiro e ela tinha que preparar tudo e com criança pequena. E chegar na sexta-feira, ela estava super cansada para fazer a experiência da mesa. E ela começou a falar para Deus que ela queria que Deus mostrasse se era mesmo para ela continuar fazendo isso, porque estava ficando muito cansativo isso e ela não estava vendo frutos ali. E ela fez essa oração e, se eu não me engano, na semana seguinte ou no dia seguinte, ela acordou de manhã e o filho dela de 3 anos tinha posto a mesa.
Gente, a coisa mais linda. Tem no meu Facebook esse post, um garotinho de 3 anos, ele fez a mesa lá. Aí tem a foto lá, vamos supor que aqui seja a mesa. Ele pegou papel toalha e colocou como se fosse o jogo americano e o prato em cima. Ele colocou os talheres enrolado no papel toalha, como se fosse o guardanapo. E ele colocou vela, ele colocou flor e ficou lá esperando. Gente, uma criança de 3 anos fazendo a experiência da mesa. Qual é a sua desculpa para não fazer a experiência da mesa? E aí, quando ela viu, e eu vou chorar, mas quando ela viu isso, ela falou, gente, tipo, deu fruto, deu resultado. Uma criança de 3 anos tá fazendo a experiência da mesa. Então, ela viu o quanto era especial, e aí ela publicou no Facebook, e aí eu entrei em contato com ela, se eu podia divulgar, se eu podia usar isso. Porque muitas vezes eu não tive vontade de fazer a experiência da mesa. Muitas vezes eu cheguei na minha casa e eu achava que ninguém merecia, eu achava que eu merecia descanso, eu achava que eu estava cansada e que eu precisava de um momento quieta, que eu precisava de um momento deitada na cama, não preparando mesa, não fazendo nenhum detalhe para a família. E eu achava muitas vezes que a família não tinha merecido durante a semana, a família não tinha se comportado durante a semana. E eu ficava pensando em não fazer a experiência da mesa. Mas aí Deus ia lá e conversava comigo e falava, nossa, sua família não tá merecendo? Mas vem cá, me conta, você merecia quando Jesus veio morrer por você? Peraí, mandando pergunta também, porque E realmente eu não merecia quando Jesus veio morrer. Mas ele veio. E deu oportunidade de eu viver tantas coisas que se fosse por merecimento, eu não estaria vivendo. Então, isso desse garotinho de 3 anos preparar a experiência da mesa me trouxe um renovo de saber de que realmente tem dado certo por aí. As pessoas que têm insistido, mesmo cansadas, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, mesmo sem dinheiro, porque é outra coisa que as pessoas falam, mas eu não tenho jogo, eu não tenho nada especial e eu tô preparando o material para isso, para contar, para você começar do zero, porque não diz respeito à louça que você coloca, não diz respeito aos talheres, diz respeito ao momento, à experiência. Eu quero que você comece a fazer isso que eu tô colocando aqui para você, as dicas que eu tô dando, e você saia de uma refeição em família para uma experiência com a sua família. Experiência não é uma refeição. Quando você fala de experiência, você lida com todos os sentidos. Você não lida só com o paladar. A experiência da mesa não é só você comer em família. A experiência da mesa é você ativar todos os sentidos da sua família para você criar memórias, para que realmente lá na frente ele se lembre desses momentos. E essa semana eu recebi uma mensagem tão linda, num grupo falando, uma amiga falando que ela não estava desanimada, estava chateada e ela não tinha percebido que a Páscoa estava chegando e que esse momento era especial. E aí eu mandei o vídeo que eu fiz, né, que a gente fez para Páscoa, e aí ela decidiu colocar em prática, e aí ela colocou em prática, e aí ela e a família prepararam ali o lanche da noite, e eles filmaram e mandaram um vídeo, e ela colocou lá. Eu tô fazendo isso porque eu quero que lá na frente os meus filhos se lembrem. Vou chorar de novo. Que os meus filhos se lembrem dos momentos. Lembra quando a mamãe e o papai fazia pizzinha pra gente receber o sábado? É disso que a gente tá falando. Muitas vezes, a comida posta à mesa não vai ser lembrada, só pelo fato dela ser saborosa. Mas uma experiência da mesa, uma refeição em família, nesse formato, ela vai ser lembrada depois de anos, na fase adulta, porque você mexeu com todos os sentidos. E essa é a diferença. É por isso que eu quero passar isso para vocês, porque deu tão certo na minha vida, tem dado tão certo na vida de tantas pessoas, que não pode ficar só guardado. Isso não pode ficar só para mim, só aqui para quem é meus seguidores, as 2.000 pessoas que são meus seguidores. E mesmo porque são 2.000 seguidores, mas nem todo mundo vê os meus posts, nem todo mundo tem acesso ao que eu coloco sempre. Então eu quero espalhar, porque eu quero que as pessoas tenham esses momentos. E
que momento mais especial do que esse que a gente está vivendo? Em que as famílias têm se redescoberto, as famílias estão se reinventando, né? As famílias estão aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer comemorações especiais. Não dá mais para ir no restaurante preferido para comemorar o aniversário. Então as famílias estão tendo que fazer de novo isso em casa, redescobrindo esses momentos. E eu acho que esse é o momento para as pessoas aprenderem sobre isso, para as pessoas se atentarem sobre isso. É o momento de nós exercitarmos várias habilidades, de nós podermos fazer vários momentos em família. Então é por isso que eu vou e já estou preparando um material para disponibilizar para vocês, para compartilhar para vocês em pequenas gotas, né, para que vocês realmente possam fazer com a família de vocês. A Tati está falando aqui que, na opinião dela, é o melhor da quarentena. Realmente, essa quarentena tem trazido coisa boa, mas os momentos em família têm sido especiais. Aqui em casa, é a Juliana que tem cuidado da experiência da mesa. Então, de manhã, ela já coloca lá o suplá, o guardanapo, a decoração. E a gente usa para as 3 refeições, já fica pronto, é rápido. 3 momentos ali que a gente tem. E realmente, pode ser que você não tinha esses momentos em casa antes da quarentena e agora você tem a oportunidade de tomar café da manhã com seus filhos, de almoçar, de jantar com seus filhos. E café da manhã, gente, é uma oportunidade de você decorar tanto. Eu vou fazer vídeos e vou fazer conteúdo falando sobre isso, mas café da manhã você pode usar tanta coisa para decorar, pode usar tanta coisa especial. O almoço e o jantar já é mais difícil, mas café da manhã dá para fazer show e já fazer o povo ficar animado pro dia e para as atividades que ele tem para fazer. Aproveitando também que a gente tá falando de quarentena, e a Tati comentou aqui também, para eu falar sobre o pote de gratidão. Que é o pote de gratidão. Muita gente já ouviu falar, já pratica, mas eu acho que é bom para esse momento. Porque geralmente quando a gente tem um momento de tensão, é bom a gente descontrair lembrando de todos os outros motivos que a gente tem para agradecer, não só para ficar tenso. Então eu sugiro para você fazer o pote da gratidão com a sua família, que é pegar um pote de vidro, sabe? Esses com tampa, pote de palmito, tira a embalagem. Se você quiser um momento em família, senta na família não, né? Senta a família à mesa, pega fitilha, fita, cartãozinho, adesivo e vão lá decorar o pote da gratidão. E deixa esse pote para vocês colocarem durante o dia. Qualquer motivo de gratidão que vocês tiverem, vocês coloquem dentro desse potinho. E aí vocês deixem lá guardado, expliquem para as crianças. Se as crianças não sabem escrever, elas podem desenhar alguma coisa que represente um motivo de gratidão, mas todos da casa seria interessante participar. E aí você escolhe um momento da semana, ou se você estiver super animada, você escolhe um momento do dia para enquanto vocês estiverem à mesa, vocês abrirem o pote da gratidão. Esse também é um momento para você usar de interação. Então, aquele momento que eu falei para você tocar no assunto delicado, ou para você falar de algo que você não sabe como lidar, você pode usar o pote da gratidão para começar um diálogo à mesa. Então, você pode tirar ali, hoje a gente vai pegar 3 agradecimentos. E aí, você vai tirar ali os agradecimentos e você vai ouvir falar que você vai ver ali o que está acontecendo com a sua família e talvez você descubra algumas coisas que você nem sabia, né? Alguns pequenos milagres que aconteceu com seus filhos, aconteceu com seu marido, que você não tinha percebido. Então, realmente, é bem legal o pote da gratidão e você pode usar para interação. A minha amiga Andréia tá falando aqui, que o legal é que você começa a prestar mais atenção aos alimentos, porque quando você se preocupa com a decoração, você se preocupa com o cardápio. Olha, hoje eu preparei um conteúdo que eu vou disponibilizar em breve para vocês, falando sobre isso, sobre cardápio, essa preocupação que a gente tem que ter, porque realmente, se você vai preparar a mesa, você quer que tudo combine, tudo fique perfeitinho ali. Então, você acaba se atentando mais ao cardápio. A Déia aqui, uma outra amiga Andréia minha, acabou de falar que o maior desafio é o cardápio. Gente, a gente tá começando essa jornada, vai ter muita coisa pela frente. Eu vou falar de cardápio, vai ter receita, vai ter gente cozinhando. Então, realmente, calma. Esta não é a hora de vocês se desesperarem.
É a hora de vocês ficarem calmas e começarem a coisa. Aqui tá falando que a Nália da escola... Nossa, a Nália da escola do Jardim Lilás tá mandando um beijo. Ai, gente, a Nália, professora, trabalhou comigo. Uma fofa, uma querida. Beijo pra Nália também. Toda vez que eu lembro da Nália, eu lembro da turma do Jardim da Infância. Festa do Amarelo. Ela vai entender. Mas vamos lá, voltando pra live, que eu fiz um comercial agora. Fiquem atentos aos conteúdos que eu vou estar disponibilizando, porque eu vou ajudar você a começar do zero. Eu sei que tem muita gente que está começando agora, eu sei que tem muita gente que desistiu de fazer a experiência da mesa, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer, dificuldade de começar mesmo e de colocar em prática. Então a gente vai começar a te ajudar. Esse é o start. Esse é o primeiro momento, eu tô jogando alguns assuntos aqui para colocar mesmo para vocês de que dá para fazer, é possível, você realmente pode criar momentos assim de marcar a história da sua família. Eu quero que vocês olhem daqui 5 anos para trás e vocês falem, como valeu a pena. Nossa, uma coisa assim simples, de repente fez diferença. Nossa, porque eu tô falando pra vocês de montar mesa, de montar cardápio, a gente tá falando que é difícil, parece que é uma coisa pesada, que é uma coisa tensa, mas não é, gente, não é. A hora que eu começar a destrinchar isso pra vocês, vocês vão ver que é leve, que realmente tem como isso ser muito prático, porque o que eu vou fazer pra vocês é organizar as 3 refeições. Você já tem que fazer refeição 3 vezes no dia. Pode ser simples, pode ser, como se diz? Pode ser... Não precisa ser detalhado e trabalhoso. E eu vou ajudar vocês realmente a começarem aqui do zero. Tem gente que tá fazendo perguntas aqui. Tem alguém que perguntou assim... queria muito comprar um porta-guardanapo de Feliz Sábado. Você sabe onde eu compro? Se eu não me engano, essa Carla que tá perguntando, é uma que mora na Suíça? Eu não sei se é ela. Mas os portas-guardanapos que eu tenho, escrito Feliz Sábado, eu ganhei todos de presente. Mas eu sei que tem algumas pessoas... Aqui, ó. Eu vendo os portas-guardanapos de Feliz Sábado. Amém, aleluia. Leide. Então tem aqui artesanatos da Leide. Então, gente... Entre em contato com Artesanatos da Leide, que ela vende os portas-guardanapo Feliz Sábado. Toda vez que eu posto foto com esse guardanapo, as pessoas ficam perguntando. E eu não sei onde vende, porque eu sempre ganho eles. Mas Artesanatos da Leide vende. A Carla tá falando que sim, sou eu da Suíça. Carlinha, que saudade de você. Carlinha, entre em contato com Artesanatos da Leide. Ou então me manda uma mensagem depois que eu passo o contato. Por falar nisso, gente, Artesanatos da Leide, ela tem muitas coisas, não só esse porta-guardanapo, ela tem vários outros itens de mesa posta que ela vende, então vocês vão encontrar muita coisa lá. Este não é um post pago, não é, minha gente? Eu estou divulgando a Leide aqui, isso nem foi combinado. Bom, a Michelle, já falei que quero ser como você quando eu crescer. Que fofa, Mi. A gente ainda vai correr, tá, Mi? Fica tranquila, o suco de laranja também. Pergunta se eles querem fazer algumas perguntas. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu achei que eu já falei demais, mas tem alguns minutinhos aí antes da live acabar. E se vocês tiverem algumas outras perguntas para fazer, sintam-se à vontade. Perguntaram do seu livro. Perguntaram do meu livro. Peraí só um pouquinho. Quer dizer que quando você pensa na coisa que ela foi da minha vida... muito bem. A minha amiga André, ela tinha colocado aqui, eu não tinha entendido. Ela falou assim que a questão de quando você pensa no cardápio e você pensa na decoração, por exemplo, eu vou decorar a mesa do café da manhã. Você não vai colocar só o pão e a manteiga ali, porque você vai decorar. Então você corta as frutas, você faz os ovos. Isso realmente faz sentido. Então, quando você consegue pensar e planejar para você fazer a experiência da mesa, você não consegue só ficar no básico. Você realmente vai fazer algo assim bem especial. A Juliana tinha falado aqui que as pessoas tinham perguntado do meu livro. Gente, eu já pedi para muitas pessoas orarem pelo meu livro. Eu comecei a ler o meu livro, mas tá tipo o parto... comecei a escrever meu livro, mas tá tipo o parto fórceps do 3º filho. Tá difícil, gente. Então, por favor, quem puder e se lembrar, ore por mim, para que em breve ele possa sair.
Bom, a Carlinha tá falando aqui, Paty, ainda quero você aqui partilhando sua história. Minha amiga, é só chamar que eu vou. Imagina, um inverno na Suíça, né? É só mandar que eu vou. Alguém tá falando, manda beijo pra Ju. Ah, é a Ellen. Agora eu descobri. Ellen tá assistindo a live junto com a mãe dela, com a Nália. A Ju tá aqui do meu lado, já viu que você Beijo mandou pra beijo. você, amiga. Responde a pergunta, Gustavo. Bom, Gustavo, gente, tá perguntando aqui qual o teu filho favorito. Bom, Gustavo, como eu sempre falo, o filho favorito é você. A filha favorita é a Juliana, ok? Obrigada. Alguém tá falando aqui que ele é espertinho, realmente filho preferido. Bom, alguém aqui ia perguntar de novo do livro. Rafa, saudade de você, Rafa. Fui pregar na igreja da Rafa, ela e o esposo prepararam um almoço maravilhoso pra mim. Comi até dizer chega, mas eu tenho saudade de vocês. O bebê deve estar um fofo já. Mas é isso, Rafa, continua orando, porque o livro vai sair. Mais alguma pergunta? Ah, as pessoas estão dizendo que estão orando aqui. Eu queria dizer pra Márcia que bom que ela gostou do muffin, que ela falou pra agradecer. Então É verdade. A Márcia pediu a receita do muffin que a Ju fez na Páscoa aqui em casa, porque graças a Deus meus 2 filhos gostam de cozinhar e a Ju arrasa. E aí, então, que bom que deu certo, que você fez a receita e que deu certo. Alguém tá falando aqui, Paty, vai no outono ou na primavera pra Suíça que você vai amar. Carla, fica a dica. Me leva no outono ou na primavera que eu vou amar. Aonde acho esse livro? Ok. Gente, o livro, A Experiência da Mesa, ele tá disponível também, além das lojas físicas, também pela internet. Então, se você colocar lá na internet a Experiência da Mesa para comprar, a Experiência da Mesa David Titus, você encontra sites. Lojas Americanas vende, Saraiva, a Livraria Cristã também vende, o Extra também vende. Mas você também consegue PDF da Experiência da Mesa, gratuito. Então, se alguém gosta, se tem gente que gosta, eu não gosto de ler PDF, eu prefiro o livro mesmo para marcar, para anotar. Então, se você gosta de livro no celular, você consegue baixar pela internet. Alguém tá falando aqui que comprou pela internet o livro. Que bom. A Paula tá falando aqui, não queria perguntar, parabenizar você, minha amiga, por criar um projeto tão maravilhoso como esse pra nós. Ah, que fofa. Na verdade, não é uma criação minha, né? A Experiência da Mesa, eu meio que peguei e dei ali um jeitinho brasileiro, né, na experiência ali. Tô passando pra vocês um pouco mais do que foi a minha vivência com isso, para que realmente possa ser especial para vocês. Alguém tá comentando aqui, a Isis está comentando que comprou essa semana o livro no Magazine Luiza. Essa também não é uma propaganda, né? Não estou sendo monetizada por isso, mas Magazine Luiza você também acha o livro. O livro. A Ju tá falando aqui, pra quem quer saber da receita do muffin que a Márcia fez, tem a receita no destaque do Insta dela. O Insta dela é qual, minha filha? Eu passo depois. A Juliana passa depois ali pras pessoas. Pra quem quiser, me manda uma mensagem, tá, gente? Pra falar pra pedir a receita, tem outras receitas também. E eu acho que é isso, gente. A live já tá pra acabar. É a primeira live que eu fiz na vida. Eu sobrevivi, não é verdade? Gente, alguém disse live maravilhosa. Não vou nem dormir hoje, gente. Felicidade. E eu preciso descobrir como salvar a live, não é mesmo? Então, eu vou aqui. Se tiverem mais alguma pergunta, vão falando aí para eu poder. Alguém tá falando ali que quer a receita. Eu adoro doce Alcântara. Eu acho que é o marido da Tati. E a Tati cozinha bem, que eu sei que cozinha bem. Live bem descontraída, vai ter mais. Manda oi pra mim. Oi, Alcântara! A gente descobriu que a gente estudou na mesma época, digamos assim, no mesmo colégio. E depois da live que eu fiz com a Tati. Então agora a gente tá conversando por conta disso. Bom, em breve, gente, vai ter mais novidades com relação à experiência da mesa. Como eu falei pra vocês, isso aqui foi só a entrada, digamos assim. Ainda vai ter salada, prato principal, sobremesa e o brinde. Então, acompanhe as próximas postagens, acompanhe as lives.
Ai, gente, o Alcântara tá colocando aqui. Estou seu fã. Muito obrigada, muito obrigada. Então, acompanhem. A Tânia tá falando que me ama. Tânia, amo tanto você, amiga. Sua família toda mora no meu coração. Então, acompanhem aqui as dicas. Não se desespere. Nós vamos colocar conteúdo aqui para vocês, ajudar vocês, caminhando com vocês, passo a passo, para vocês começarem do zero. Dicas de como você fazer sem dinheiro, dicas de como você fazer um cardápio simples e realmente fazendo também para que vocês possam sempre privar o mais saudável para sua filha e privar os relacionamentos, né, com a sua família. Porque a ideia não é só você mudar a alimentação, porque é muito legal e pode ser que isso aconteça, mas a ideia é de você criar vínculos, é de você estreitar os laços com a sua família. E isso você não consegue só com um bom cardápio, não consegue só você fazendo um planejamento certinho. Mas isso acontece também com você colocando amor em tudo que você faz. Alguém está falando, essa entrada foi sensacional. Imagina o prato principal. Muito bem, amiga. Gostei, tá? Alguém colocou aqui, te conheci numa reunião da PL. Quero mais lives. Sandra, haverão mais lives. Pode deixar que vai acontecer. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Voltei. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui na primeira live. Não espalhem os segredos de família que eu contei para vocês aqui nessa live. E que muito obrigado pelo carinho das pessoas. Muito obrigado pelas amigas que divulgaram live, pelas pessoas que entraram aqui, que fizeram perguntas. A ideia é essa mesmo, criar uma rede de apoio para que vocês possam realmente desfrutar do que eu tenho desfrutado agora nos relacionamentos em família, né? Que vocês possam criar momentos que realmente sejam muito especiais na família de vocês, para que realmente isso possa dar frutos para a eternidade. Então, um beijo, fiquem atentos às próximas lives, aos próximos conteúdos. A Van tá falando pra eu falar oi pra... Van, eu não tinha reconhecido a foto, agora que eu reconheci a foto. Saudade de você, amiga. Quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar. Aline, quero mais. Um abraço à família, a live foi tão linda, parabéns. Muito obrigado, Deus te guiando. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Que vocês realmente possam ser... Muito obrigada. Que vocês realmente possam ser abençoados por Deus. O que eu peço para vocês agora, antes que eu disponibilize o próximo conteúdo. Tenha uma conversa com Deus. Conte para Deus o que você pretende com a experiência da mesa na sua família. Porque é Ele que vai estar sentado com vocês à mesa. É Ele que vai poder mudar os relacionamentos. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te dar os próximos passos. Então, tenha uma conversa. Sai da live agora e tenha uma conversa com Ele. E abra seu coração para Ele. Fala quais são os problemas ou quais são os sonhos, os anseios que você tem em família. E como você quer que Ele te ajude para que realmente possa ser uma bênção. Beijo. Fica com Deus e até a próxima conversa.